Oi, eu sou a Steph e hoje, na sessão de domingo, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu geralmente faço, já que hoje, ao invés de abordar um filme só, eu vou abordar vários filmes. Eu vou fazer, na verdade, uma lista com alguns dos filmes que me deram medo. Não um medinho, um medo mesmo, medo de verdade. Eu confesso a vocês que é muito difícil eu sentir medo assistindo filmes. Inclusive, eu adoro sentir medo assistindo filmes justamente por isso. Em geral, eu gosto muito de sentir emoções assistindo coisas, mas é muito difícil sentir medo quando você já é muito acostumado a ver filmes de terror. Às vezes, não é nem uma questão de o filme inteiro fazer você sentir medo, mas uma cena em específico pode te assombrar por muito tempo. E o que eu acho mais interessante é que cenas assim não precisam ser super explícitas. Às vezes, só o som daquela cena já vai ficar na sua cabeça e fazer você imaginar um monte de coisas. Então, chega de enrolar, é hora de abordar um pouquinho esses filmes estranhos e que realmente me causaram um medo fora do normal. Então, gente, eu comentei brevemente no último vídeo que eu fiz sobre essa questão do cinema extremo e sobre alguns filmes que realmente podem ser muito grotescos e tal, mas eu tô olhando aqui pra listinha que eu fiz de filmes que realmente me deram medo e só um filme da lista se encaixa nessa categoria de cinema mais extremo, que é o filme The Sadness, de 2021. Apesar de eu ter colocado esse filme nessa lista, eu ainda confesso que daqui, ele é um dos que menos me deu medo. Então é só pra poder reforçar em vocês essa ideia de que um filme que dá medo, ele não precisa ser explícito, extremo. É lógico que o cinema extremo, ele nos causa emoções muito específicas. Inclusive, se vocês tiverem interesse nesse tipo de cinema, eu posso abordar alguns. Bom, nem todo filme de cinema extremo eu particularmente assistiria, porque tem alguns temas em que eu realmente, sabe, não gostaria de ver. Mas eu posso assistir alguns, se vocês tiverem interesse. E só pra poder comentar um pouco sobre o The Sadness, já que ele tá nessa lista, esse é um filme que, se não me engano, é de Taiwan. Eu pesquisei rapidinho e ele realmente é de Taiwan. E faz até que bastante sentido que esse filme seja asiático. Na verdade, eu acho que a maior parte realmente só tem, deixa eu ver, 3 filmes que não são asiáticos nessa lista. A maior parte é asiático. Eu diria que países asiáticos, e eu falo de uma forma geral, não tô falando só sobre cinema japonês, tô falando cinema asiático de uma forma geral. Eles são muito inteligentes quando se trata do horror, sabe? São muito bons fazendo esse tipo de filme. Eu não sei se é uma questão ali do folclore que muitos desses países carregam, e também pela história desses países, já que muitos deles, como por exemplo o Japão, a Coreia do Sul, eles têm uma história um pouco macabra, digamos assim, por conta das guerras e tal. Então, não sei se isso também acabou inspirando um pouco na escrita desses filmes de terror, mas eles têm uma coisa especial, sabe? Uma coisa realmente muito única. Eu vou ser sincera, eu acho que a América Latina também tinha muito potencial para esse tipo de cinema. Talvez se a gente se distanciasse um pouco dessa ideia de fazer filmes de terror com uma pegada mais americanizada e seguíssemos dessa ideia um pouco mais silenciosa, a gente teria muita coisa interessante, tá? Não que o cinema nacional, por exemplo, não seja bom, eu gosto muito do cinema nacional de horror, mas eu gostaria muito de ver, não só no Brasil, mas na América Latina de uma maneira geral, filmes que fossem um pouco mais silenciosos, filmes de terror, no caso, porque eu acho que, sabe, faz muito sentido. Então vocês já podem esperar que vai ter muita coisa asiática nessa lista. O The Sadness, ele se destaca muito nessa lista por ser bem diferente, já que ele não é nessa pegada mais silenciosa, tá? Por mais que eu esteja dizendo que o cinema asiático ele tem muito esse costume de fazer esse tipo de horror, o The Sadness ele cai mais no cinema extremo, exagerado. Acredito que tem uma certa influência do cinema mais chinês também. Eu já comentei aqui no canal sobre um filme chamado Ebola Syndrome, que eu acho que é chinês. Não tenho certeza agora absoluta se ele é totalmente chinês ou se ele é tipo de Taiwan também, mas eu acho que ele é chinês. E ele também tem essa pegada muito exagerada, muito extrema.
assim como The Sadness. The Sadness, ele lembra uma HQ chamada Crossed, eu acho, eu nunca cheguei a ler essa HQ, mas tem uma proposta de um vírus, uma coisa assim, que faz com que as pessoas comecem a fazer maldades, coisas muito extremas, sabe? Não é tipo um vírus zumbi, onde os zumbis só querem se alimentar. Não, nesse caso as pessoas elas saem fazendo coisas realmente assim horrendas. É um filme muito pesado, tá? Se você é uma pessoa mais sensível com violência e todo tipo de violência, porque esse filme tem todo tipo mesmo, eu não recomendo que você assista, porque ele realmente é nojento, é pesado. Particularmente, fiquei muito tensa assistindo esse filme, mas eu diria que esse filme ele não consegue manter essa tensão por tanto tempo. Ele tem um começo muito maneiro, tipo, realmente muito intenso, faz você ficar vidrado ali assistindo. Mas eu particularmente achei que de metade pro final ele se perde um pouco, então eu não diria que ele é tão assustador quanto outros aqui da lista. E agora que eu já falei sobre um filme que é mais exagerado, e olhando pra minha lista, não tem nada que seja tão exagerado assim. Vamos prosseguir falando sobre o cinema asiático, mas agora o cinema asiático que eu mais gosto, que é esse horror mais silencioso. Eu acho que isso já tá ficando até um pouco clichê, mas é muito difícil falar sobre filmes que realmente dão medo sem mencionar um filme japonês chamado Kairo. Esse filme é de 2001 e ele cai um pouco nessa categoria que eu particularmente adoro, que seria um techno-horror. Um horror que se mistura com a tecnologia, mas que também consegue abordar vários aspectos psicológicos. É um filme interessantíssimo, que é super melancólico, silencioso, e esse filme tem uma das cenas que mais dá medo. É uma cena muito silenciosa, mas que consegue brincar muito com o seu psicológico, e tipo, você nunca vai se esquecer dessa cena depois que você assistir. Eu não recomendo que você jogue no YouTube e veja ela antes de ver o filme. Eu acho que vale mais a pena ir direto ver o filme. Inclusive, eu acho que esse filme tá disponível aqui no YouTube, o que torna tudo ainda mais fácil de assistir. Eu vou evitar de ficar colocando cenas desse filme, porque eu já tomei um strike uma vez por causa disso. Então, é isso. Eu recomendo que você vá assistir sem saber muito, porque é uma baita experiência. Assista à noite, assista num dia frio, sabe? É um filme muito atmosférico, é simplesmente sensacional. E sim, ele acabou virando um clichê quando se trata desse tipo de filme. Essa cena acabou ganhando muito popularidade, tem algumas pessoas que fizeram análise e tal, mas ainda assim é um filme que vale muito a pena assistir, muito mesmo, tá? Então eu não poderia deixar de recomendar, porque eu particularmente morro de medo dessa cena. Só de rever a cena, tipo, totalmente fora de contexto, eu ainda sinto medo, então eu não poderia deixar de recomendar pra vocês. O próximo filme também é japonês e também é bem conhecido como um filme que realmente assusta, que é o filme Noroi, de 2005. Esse filme é menos assustador do que Kairo, mas o que eu acho que torna ele tão assustador, pelo menos pra mim, é a construção de atmosfera dele. Ele tem uma proposta de realmente parecer uma fita amaldiçoada, uma coisa que você não deveria estar assistindo. Alguns de vocês talvez pensem logo em A Bruxa de Blair, por exemplo, só que Noroi ele é muito mais convincente, ele realmente parece um documentário, uma coisa assim, perdida e tal. É muito maneiro esse filme. Eu lembro que logo nos primeiros segundos dele, eu já senti um desconforto, sabe? Eu assisti esse filme alguns anos atrás, porque um artista que eu gostava muito, e infelizmente eu esqueci o nome do perfil dele, se eu lembrar eu vou jogar aí na tela, tinha feito uma fanart desse filme, e aí eu fiquei, nossa, sobre o que será que é esse filme? Porque eu via coisas muito aleatórias dele e não sabia nada. E assistir ele sem saber de nada é muito maneiro, é uma baita experiência. Eu tô evitando de ficar contando muito sobre esses filmes, justamente porque eles são filmes que você realmente precisa experienciar. Eu acho que se você souber demais sobre eles, eles não têm o mesmo efeito. Então, se você gosta de filmes que tem essa pegada meio documentário falso e essa coisa de fita amaldiçoada que você não deveria estar assistindo, eu recomendo demais, demais mesmo o Noroi. É um filme simplesmente sensacional. E quando você chegar na fatídica cena desse filme, você vai entender do que eu tô falando, tá? Então, por favor, assistam Noroi, porque esse filme é simplesmente sensacional, de verdade mesmo.
Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E saindo um pouco de cinema asiático para que vocês conheçam obras assustadoras de outros lugares do mundo, eu vou estar comentando sobre outro filme que também tem essa pegada de documentário falso. Eu sou muito fã desse tipo de filme, tá? Eu acho que é mockumentary, né, que se chama, que são documentários falsos, principalmente esses que envolvem terror, coisas assim, crimes. Eu acho sensacional. E esses mais antigos, geralmente dos anos 2000 para trás, são muito bons. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Na verdade, eu tenho vários que eu ainda não assisti, que eu preciso assistir também. Então, eu não poderia deixar de recomendar esse aqui para vocês, que já se tornou quase que um clássico moderno também, de filmes assim, que tem uma cena muito impactante, que é o filme Lake Mungo, de 2008. Esse filme, ele é uma experiência interessante. Quando eu fui assistir ele, eu já sabia um pouquinho sobre, mas ainda assim eu não sabia tanto da cena que é a mais famosa dele. Ele é um filme que se vende como um filme de terror, mas eu diria que ele é muito mais um filme triste, tipo, muito triste, do que só um filme de terror. Ele é um documentário falso sobre uma família que está lidando com o luto. Se eu não me engano, já tinha morrido uma pessoa dessa família, e aí depois morre uma garota. E ao mesmo tempo que eles estão lidando com o luto, eles também se sentem assombrados por ela. Então o documentário, ele explora isso. Dá a impressão de que vai ser só uma coisa assim sobre assombração e tal, mas aí o filme, ele acaba indo para outro caminho, porque eles descobrem que, na verdade, parecia que não era muito bem isso. Só que, ao mesmo tempo, existe um vídeo muito bizarro que eles encontram no celular, e esse vídeo eu não vou mostrar pra vocês, porque eu acho que vocês realmente precisam ver o filme e ver o vídeo, porque é muito bizarro, é uma cena muito assustadora, muito única, toda a construção dela faz você ficar arrepiado, sinceramente. E é um filme que, mesmo sendo muito lento, ele faz você ficar pensando muito a respeito. E, gente, essa cena, eu não sei como eles conseguiram, mas é uma cena tão desconcertante que realmente você fica, caramba, que negócio bizarro, sabe, assistindo. Então não vá assistindo esse filme imaginando que ele vai ser tipo Cairo ou Noroi, sabe? Ele é lento, mas é um tipo diferente de lento. É diferente de alguns desses filmes asiáticos que eu mencionei pra vocês. Ele é um filme silencioso e tal, mas ele é mais pro drama do que só terror. Só que quando ele tem essa cena, e também eu diria o finalzinho do filme, aí as coisas realmente ficam sinistras, mas é um sinistro muito diferente, muito bem construído, é um sinistro muito estranho de verdade, muito desconcertante. Então, eu recomendo bastante esse filme pra vocês. Mas eu já vou avisando que ele é um filme realmente lento e vocês talvez achem ele um pouco chato. Mas eu garanto a vocês que mesmo que vocês achem esse filme chato, as cenas bizarras são realmente bizarras e valem a pena a experiência. O próximo filme é uma quebra total de tudo que eu já mencionei aqui, porque esse tem um estilo mais terrorzão e bem mais moderno, digamos assim. E esse filme eu acho que é americano. Não tenho certeza, eu vou até pesquisar aqui rapidinho, mas eu acho que ele é americano. E eu acho que é o único filme americano dessa lista, inclusive. Sim, ele é americano, mas é um ótimo filme americano. Eu vou aproveitar que eu tô falando sobre esse filme e vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já viram esse filme chamado Under the Silver Lake? Eu não sei o nome dele em português, deixa eu ver. Acho que nem tem nome em português. Ah não, tem sim. O Mistério de Silver Lake. Se você já viu esse filme, me diz se ele é bom, porque ele tá na minha lista há um tempão. Mas, deixando isso de lado, gente, o filme que eu vou mencionar agora é claro que é It Follows, ou aqui no Brasil, se eu não me engano, ele se chama A Corrente do Mal. Então, It Follows é um filme que tem uma proposta muito única e muito, assim, sabe, que faz você realmente ficar vidrado ali assistindo. O filme aborda uma espécie de maldição que é meio que sexualmente transmissível. Uma maldição onde quando você é infectado, você começa a ser seguido. E não é tipo um serial killer de filme slasher que anda por aí com um machado pra te matar, não. São simplesmente pessoas aleatórias que vão calmamente andando até você. E o conceito de ter alguém andando até você, e não importa pra onde você vá, essa pessoa vai andar até lá pra te pegar.
é muito assustador, pelo menos pra mim, tá? Então, esse filme ele é muito tenso, cara. Você fica o filme inteiro desconfiado. Depois que você acaba de ver esse filme, você olha assim, ó, pela sua janela e você vê uma pessoa andando do lado de fora, você já fica, meu Deus, será que estou sendo seguido? Então, é uma baita experiência, é um baita filme. Eu achei ele muito genial. Eu fiquei muito tensa assistindo. Ele tem esse estilo mais comercial, mais terrorzão, mas sendo sincera, ele funciona muito bem. É realmente puro entretenimento, sendo realmente sincera com vocês. E vale muito a pena assistir, tá? Esse filme me traz uma memória meio engraçada, porque no dia que eu vi ele, eu tinha ficado morrendo de medo. Eu morava ainda na casa dos meus pais. E já era, tipo, de madrugada, né? Aí eu tinha saído pra poder escovar meu dente e tal, e pra ir dormir. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com a minha mãe parecendo uma sonâmbula no corredor. E eu levei um susto, gente, que eu nunca mais me esqueci. Então esse filme sempre me traz essa memória. E ele é muito bacana, muito legal mesmo. Eu acho que é um dos melhores filmes de terror modernos, tá? Na minha opinião, ele já é um clássico da década passada, então vá assistir, porque é muito maneiro mesmo. Bom, agora que eu já falei sobre cinema asiático, eu já falei sobre documentários falsos, e já falei até de filmes que caem mais nesse conceito de terrorzão, é hora de pesar um pouquinho o clima aqui e comentar sobre um filme que é muito assustador, é muito bizarro. É um filme alemão dos anos 80, então já esperem que vai ser realmente assustador, porque vocês sabem como que é o cinema europeu dessa época, quando se trata de cinema extremo. Gente, pra ficar ainda pior, esse filme é inspirado num caso que realmente aconteceu. Quando eu assisti esse filme, eu não sabia disso e eu fiquei horrorizada quando eu fui pesquisar e descobri que ele era baseado num caso real. Porque o filme em si já causa um desconforto tão horrível em você, mas descobrir que ele foi inspirado em algo real faz ele ser traumatizante, de verdade mesmo. Tem um gênero de horror que me assusta bastante, mas principalmente em filmes europeus. Eu acho que os europeus, eles são muito bons fazendo esse tipo de filme. Eles realmente conseguem passar uma coisa muito bizarra, muito assustadora, que é esse gênero de invasão, de ter um estranho na sua casa. Eu logo penso em Funny Games, que inclusive eu nem sei como que eu não coloquei nessa lista, porque Funny Games é um filme que também me dá bastante medo, bastante desconforto. Se eu não me engano, o Funny Games, ele tem alguma coisa mesmo no som do filme que é proposital pra você ficar ansioso assistindo. Então eles meio que trapacearam nisso, mas é um filme que vale muito a pena ser abordado, eu poderia gravar sobre ele um dia. Só que o Funny Games, por mais que seja um filme muito bizarro e tenso, ele não é inspirado numa coisa real. Já esse filme aqui que é um filme Angst, de 1983. Eu acho que é Angst que se fala, não tenho certeza agora, mas de qualquer forma eu vou deixar o pôster, então vocês podem pesquisar. Já vou avisar pra vocês que esse é um filme realmente muito pesado e, sinceramente, não que o filme em si seja ruim, é um bom filme, mas é horrível, é traumatizante. O que deixa você mais tenso nesse filme é que ele é do ponto de vista do assassino. E você sabe que vai acontecer algo muito ruim, sabe? Você sabe que vai acontecer algo muito, muito, muito ruim mesmo assistindo. E você sente uma sensação de não poder impedir. É parecido com a sensação que você sente vendo Funny Games. Como se você quase fosse um cúmplice por estar assistindo e não poder impedir, sabe? Então, esse tipo de filme mexe bastante comigo. Não sei se também tem esse efeito com vocês, mas comigo mexe bastante. E outra coisa que também mexeu assim comigo vendo esse filme é porque tem uma pessoa com deficiência no filme, que eu confesso que é algo que... sabe, eu sou um pouco sensível também. Saber que na vida real a vítima também era assim. E não só isso, uma das vítimas era uma idosa. Então, gente, é simplesmente horrível. Angst é um filme sobre uma invasão, que eu não sei agora se realmente foi na Alemanha que aconteceu. Eu acredito que foi. De um cara que já tinha um histórico ali, se eu não me engano, ele tinha saído de alguma instituição. E aí ele invadiu essa casa... e parecia que ele só queria fazer um roubo, mas na verdade ele só queria acabar com todo mundo ali. Então, você sabe que aquilo dali vai acabar mal. E isso te traz uma tensão horrível. Só que o filme, ele ainda te dá algumas pontas de esperança e é muito cruel, sabe? Então, eu diria que essa é a melhor palavra pra poder definir Angst. É um filme muito cruel. É um filme que eu definitivamente não recomendo pra todo mundo. E quando eu paro pra pensar, talvez seja até uma ofensa esse filme existir. Bom,
Se eu fosse parente da família que passou por isso, talvez eu ficasse um pouco ofendida, sinceramente, parando pra pensar agora. Apesar de que eu acho que eles não usaram os mesmos nomes, não tenho certeza. Mas ainda assim, é um filme que ficou na minha cabeça e eu realmente tenho medo desse filme. Eu acho que eu não veria ele de novo. Eu gosto bastante de ver filmes que caem nessa coisa do cinema extremo. E gosto de sentir emoções vendo filmes. Porém, quando o filme é inspirado numa coisa real, é estranho, sabe? É bizarro, de verdade mesmo. Então, eu coloquei ele nessa lista porque ele realmente me traumatizou nesse sentido, mas não sei se vocês deveriam assistir, não. Sendo sincera, ele é bem tenso, bem bizarro. Agora a gente pode voltar a respirar porque a lista acabou por enquanto. E aí, o que vocês acharam? Vocês também já assistiram alguns desses filmes? Também sentiram emoções assistindo? Seja medo, nojo, desconforto? Eu acho muito interessante essa coisa de sentirmos tantas emoções consumindo mídia. Principalmente quando a gente sabe que é uma mídia que não tem uma conexão com a realidade. O Angst, eu até entendo realmente o sentimento que ele traz, mas a gente vê coisas que são tão fora da realidade, tipo It Follows, e ainda assim nos causa essa emoção, é interessante, sabe? E eu adoraria receber recomendações de vocês, porque, como eu disse, eu gosto de ver esse tipo de filme. Eu acho importante destacar que eu vou me interessar mais ainda em filmes que não caem no aspecto de cinema extremo. Não que eu não assista filmes assim, mas filmes que são menos explícitos geralmente me causam mais medo. Então, se vocês tiverem recomendações assim, eu vou super aceitar. Antes de encerrar, eu só quero mencionar alguns filmes que também têm cenas bizarras, tipo o filme Aniquilação. Eu acho que é assim que se chama. Eu não me lembro exatamente de que ano ele é. Eu acho que ele é de 2017, 18, eu não me lembro agora. Eu sei que ele é protagonizado pela Natalie Portman. Ele tem algumas cenas que são muito assustadoras também e são nesse estilo mais lento. Um outro filme que eu vi tem pouco tempo é o The Taking of Deborah Logan. Eu acho que esse é o nome. Não lembro o nome dele agora em português, mas se eu achar eu vou colocar na tela. Esse filme tem uma cena que ficou muito famosa, principalmente na comunidade de creepypastas, de coisas de terror. Eu não vou dar spoiler dessa cena pra vocês, porque eu acho que é interessante de ver pra vocês se surpreender. Mas eu cheguei a gravar um vídeo aqui pro canal sobre esse filme, caso vocês tenham curiosidade. E deixa eu ver se tem mais algum... Ah, tem uma cena também mais recente que ficou na minha cabeça, que é do filme Nope. Inclusive, Nope é um dos melhores filmes atuais de terror também. Eu gostei muito desse filme, é muito maneiro. É um filme super estiloso, mas ele também consegue ser tenso em algumas partes. Ele é bastante claustrofóbico. E se você assistiu, muito provavelmente você sabe de que cena eu tô falando. E se você não sabe, vá assistir Nope, porque é um filme muito maneiro, tá? Novamente, deixem nos comentários o que vocês acharam e também deixem sugestões de filmes, porque eu vou estar lendo todos os comentários, ok? Muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse tema. Muito obrigada a você que está assistindo. Se você tiver interesse, você pode me apoiar em outros projetos. Eu também sou ilustradora e tenho um brechó. Mas se você não puder, não tem problema. Eu agradeço só de você estar aqui. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima sessão de domingo.